Você já se perguntou o que é capaz de fazer quando alguém que você criou com tanto amor decide que você é uma vergonha? Eu vivi 65 anos sem saber a resposta. Achei que conhecia minha filha. Achei que o amor de mãe era blindado contra a ingratidão. Que inocente eu era. Naquele sábado de março, enquanto o café derramava no fogão e o celular vibrava com mais mensagens da Rafaela detalhando meu lugar apropriado no casamento dela, algo se partiu dentro de mim. Não foi o coração. Esse já estava rachado fazia tempo pelas pequenas humilhações que eu vinha engolindo. Foi alguma coisa mais profunda, mais perigosa. Foi o último fio que me prendia à mulher bondosa que eu achava que era. Mãe, a mesa 15 fica bem no fundo, pertinho da cozinha. Você vai se sentir em casa, ela havia escrito, com um emoji de coração. Como se o coração pudesse mascarar o veneno. Como se eu fosse estúpida demais para entender o recado. Fiquei ali parada, com a xícara rachada na mão e café espalhado pelo chão, relendo aquela mensagem. Mesa 15. Fundo do salão. Com o pessoal do buffet. Meu lugar. Segundo minha própria filha, meu lugar no dia mais importante da vida dela era escondida entre os funcionários, longe dos olhos dos convidados importantes. Ela não sabia que eu conhecia cada centímetro daquele salão, cada spot de luz, cada mesa, cada detalhe da decoração. Afinal, eu havia aprovado pessoalmente cada reforma nos últimos 15 anos. O Espaço Encanto era minha primeira aquisição quando comecei a investir discretamente no setor de eventos. Uma compra que fiz em nome da DM Investimentos, minha empresa fantasma que nem minha própria filha sabia que existia. Irônico, não? A mesa 15 ficava exatamente ao lado da porta da cozinha. A mesma cozinha onde eu havia testado pessoalmente cada receita do buffet delícias da vovó quando comprei aquele negócio em 2019. O lugar onde ela queria me esconder era, literalmente, minha casa. Meu império silencioso. Peguei um pano para limpar o café e sorri. Foi um sorriso que nunca havia sentido antes. Frio, calculista, quase cruel. Naquele momento, Dulce Maria Santos, a viúva aposentada que vivia de pensão e morava num apartamento simples no Tatuapé, começou a morrer. E no lugar dela, bem devagar, uma mulher que eu não conhecia começou a nascer. Uma mulher que havia construído um patrimônio de 8 milhões de reais sem ninguém saber. Uma mulher que controlava discretamente alguns dos melhores espaços para eventos de São Paulo. Uma mulher que tinha o poder de transformar o casamento dos sonhos da filha ingrata num pesadelo acordado. Mesa 15. Sussurrei para o apartamento vazio, saboreando as palavras. Meu lugar. Rafaela tinha razão. Aquele era mesmo meu lugar. Só não era o lugar que ela imaginava. Para entender como cheguei até aqui, preciso te contar quem eu era. Ou melhor, quem eu fingia ser. Para minha filha e para o mundo, eu era Dulce Maria Santos, viúva de 65 anos, aposentada da costura, moradora de um apartamento de 2 quartos no Tatuapé. Minha vida girava em torno de novelas da Globo, visitas semanais à filha, missas de domingo na Igreja do Sagrado Coração e as compras no mercadinho do seu João. Usava roupa simples comprada na 25 de março, fazia feira no sábado de manhã, sempre pechinchando cada centavo, e quando ia visitar Rafaela no apartamento chique dela em Moema, chegava de ônibus e metrô porque táxi é muito caro, filha. Ela sempre suspirava quando eu chegava, me olhando de cima a baixo com aquele jeito envergonhado que eu fingia não perceber. O que ela não sabia é que aquela Dulce era apenas uma performance. Uma personagem que eu criei cuidadosamente depois que meu marido Joaquim morreu, há 15 anos. A verdadeira Dulce havia começado com uma pequena herança e um instinto para negócios que nem eu sabia que tinha. Enquanto minha filha se formava em marketing e começava a trabalhar numa agência, eu estava discretamente multiplicando o dinheiro que o Joaquim deixou. Comprei meu primeiro imóvel comercial em 2008, bem no centro, quando todo mundo dizia que era loucura. Aluguei para um restaurante pequeno que hoje é uma rede com 12 filiais. Em 2012, quando Rafaela estava preocupada demais com a própria carreira para prestar atenção na mãe, eu comprei uma participação societária numa empresa de buffet que estava quebrada. 3 anos depois, a transformei na Delícias da Vovó, uma das mais procuradas da Zona Leste.
Em 2015, adquiri o Espaço Encanto quando os antigos donos não conseguiam mais pagar as contas. Tudo feito através da DM Investimentos, uma empresa registrada em nome de um contador de confiança, com procuração completa para mim. Oficialmente, eu era apenas uma consultora. Na prática, eu era a dona invisível de um pequeno império no setor de eventos. Por que todo esse disfarce? Por que fingir ser pobre quando tinha dinheiro suficiente para comprar um apartamento em Moema igual ao da Rafaela? Porque eu queria saber se minha filha me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Queria descobrir se o amor dela era genuíno ou se dependia do meu banco de dados. E, principalmente, queria me proteger dos interesseiros que apareciam na vida de qualquer viúva com patrimônio. A estratégia funcionou perfeitamente. Rafaela nunca questionou de onde vinha o dinheiro quando eu conseguia dar uma ajudinha para ela. Quando ela precisou do depósito do apartamento em Moema, em 2018, eu disse que tinha vendido umas joias antigas da minha mãe. Quando o Ricardo, o noivo dela, ficou sem emprego no ano passado, eu consegui emprestado com uma amiga os R$ 5.000 para eles passarem o mês. Ela aceitava tudo com naturalidade, como se eu fosse um banco pessoal de emergência que não merecia maiores explicações ou gratidão. Como se fosse obrigação minha me sacrificar por ela. Mas eu estava feliz com essa dinâmica, orgulhosa de poder ajudar sem esperar reconhecimento. Satisfeita de ver minha filha construindo a vida própria, enquanto eu secretamente garantia que ela tivesse uma rede de segurança. Até aquela manhã de março, quando li no WhatsApp que meu lugar no casamento dela era escondida entre os funcionários do meu próprio buffet. Foi quando percebi que minha estratégia havia falhado completamente. Rafaela não me via como uma mãe amorosa que merecia gratidão. Me via como uma inconveniência social. Uma vergonha que precisava ser administrada. E o pior, ela havia escolhido exatamente os meus estabelecimentos para o casamento. Sem saber, é claro. Para ela, eram apenas os lugares mais bonitos que a gente conseguiu negociar um preço bom. Ela estava literalmente usando meu dinheiro para financiar a festa onde eu seria humilhada. A ironia era tão cruel que quase podia ser cômica. Quase. Naquele dia, enquanto arrumava a casa e respondia a Rafaela confirmando que entendi meu lugar, comecei a planejar como a verdadeira Dulce se apresentaria ao mundo e como ela cobraria cada centavo de desrespeito que havia recebido. A descoberta não veio de uma vez. Foi um veneno destilado gota por gota ao longo de 3 semanas, cada conversa revelando mais um pouquinho da filha que eu achava que conhecia. Tudo começou no domingo seguinte ao convite, quando fui almoçar na casa dela, como sempre fazia. Rafaela estava agitada com os últimos preparativos, mostrando fotos no celular e falando sem parar sobre cada detalhe. "Mãe, você nem imagina o trabalho que deu para conseguir esse salão", ela dizia, passando as fotos do Espaço Encanto. "É caríssimo, mas o Ricardo insistiu que tinha que ser algo elegante. Você sabe como é a família dele, né? Gente fina. Gente fina, como se eu fosse gente grossa. E o buffet também é dos melhores", continuou, mostrando o cardápio do Delícias da Vovó. A Mercedes, que é a gerente lá, foi super atenciosa. Ela até comentou que conhece você, imagina? Deve ser de vista, porque você sempre anda por aqueles lados. Mercedes Oliveira. Minha funcionária de confiança há 4 anos. A mulher que sabia exatamente quem eu era e que havia fechado o contrato do casamento da Rafaela pessoalmente comigo, na semana anterior, fingindo que era só uma coincidência. "Ah, é?", respondi, mantendo a voz neutra. "E como vai ser a disposição das mesas mesmo?" Foi aí que ela abriu a planta do salão no tablet, toda orgulhosa. "Olha aqui, mãe. As mesas VIP ficam aqui na frente, perto do altar. Ali vão ficar os pais do Ricardo, os sócios da empresa dele, o pessoal da minha agência. Você fica aqui no fundinho." Ela apontou para a mesa 15, junto com o pessoal do buffet e os outros convidados mais, digamos, simples. Convidados simples. Junto com o pessoal do buffet, no fundinho. "Entendo", murmurei, memorizando cada detalhe daquela planta. "E quantas pessoas confirmaram?" 220. Imagina, mãe, 220 pessoas vão ver o meu casamento. O Ricardo conhece tanta gente importante.
Deputados, empresários, diretores de agência. Vai ser o evento do ano. 220 pessoas, incluindo deputados e empresários. Todos vendo onde a mãe da noiva estava sentada. Todos entendendo o recado. Durante a sobremesa, ela recebeu uma ligação do Ricardo e, sem pedir licença, atendeu. Oi, amor. Não, ela está aqui, mas pode falar. É sobre o quê? Ah, sobre aquilo. Olha, eu já resolvi. Coloquei ela bem no fundão mesmo, junto com o pessoal da cozinha. Ninguém vai nem perceber. Como assim cruel? Amor, você viu como ela se veste? Você quer que sua mãe pergunte por que a mãe da noiva parece uma faxineira? Não, não tô sendo má. Tô sendo prática. Ela falava de mim como se eu fosse surda, ou como se fosse tão irrelevante que minha presença não importasse. Ricardo, relaxa. Ela entende o lugar dela. Sempre entendeu. Claro que não vai fazer escândalo. Olha para ela. Você acha que ela tem coragem de questionar alguma coisa? Exato. Problema resolvido. Quando desligou, me olhou com um sorrisinho que tentava ser carinhoso, mas que eu agora reconhecia como pura condescendência. Desculpa, mãe. Era sobre a organização das mesas. Você entende, né? É muita gente importante. A gente precisa fazer tudo certinho. Claro, filha, respondi, e pela primeira vez na vida, minha própria voz me soou estranha. Eu entendo perfeitamente. E eu entendia mesmo. Entendia que minha filha havia decidido que eu era um estorvo. Entendia que ela se envergonhava de mim. Entendia que para ela, eu era apenas uma obrigação social desagradável que precisava ser gerenciada. Voltei para casa naquele domingo de metrô, como sempre, mas com uma diferença. Pela primeira vez em 15 anos, não estava fingindo ser pobre. Estava genuinamente me sentindo miserável. Cheguei em casa e liguei para Mercedes. Dulce, que surpresa! Como está? Mercedes, preciso saber uma coisa. O casamento da minha filha, marcado para o dia 15 de abril. Ah, sim. O da Rafaela. Que moça interessante. Ela negociou muito o preço, viu? Ficou falando que a mãe dela era aposentada, que tinham que economizar, mas no final topou todos os extras. Decoração premium, cerimonial completo, open bar. Quanto ficou no total? R$ 82 mil, Dulce. Um dos contratos mais altos do ano. R$ 82 mil. Dinheiro que ela não tinha. Sempre soube que o salário dela na agência mal cobria as prestações do apartamento. Dinheiro que ela havia conseguido emprestado, como sempre conseguia quando precisava. Dinheiro meu, que ela usava para financiar minha própria humilhação. Mercedes, disse, e minha voz saiu diferente. Mais firme, mais fria. Preciso que você faça uma coisa para mim. A investigação começou na segunda-feira seguinte. Pela primeira vez em 15 anos, usei meu poder real em vez de fingir fraqueza. Liguei para Mercedes de manhã cedo, antes que o Espaço Encanto abrisse para o público. Mercedes, preciso que você grave todas as conversas com minha filha daqui para frente e quero cópias de todas as mensagens que ela mandou desde que fechou o contrato. Dulce, isso não é meio irregular? Ela está usando minha empresa para financiar uma festa onde vou ser humilhada publicamente. Acho que tenho o direito de saber exatamente o que está sendo planejado no meu próprio estabelecimento. Mercedes ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Você tem razão. E posso te adiantar uma coisa. A conversa de ontem não foi nada bonita. Que conversa? Ela veio aqui domingo à noite com o noivo para uma última verificação. Eu estava fechando as contas no escritório quando ouvi eles conversando na varanda. Meu estômago se apertou, mas minha voz saiu controlada. Me conta tudo. Eles estavam discutindo sobre você. O Ricardo falou que achava cruel deixar a mãe da noiva isolada daquele jeito. E ela... Dulce, ela disse umas coisas muito feias. Quero ouvir. Mercedes hesitou, depois começou a relatar. Ela disse que você sempre foi uma anta social, que nunca soube se comportar em ambientes mais sofisticados. Disse que toda vez que apresenta você para alguém, fica com vergonha depois. Que você tem síndrome de pobre, que fala alto, que não sabe usar os talheres direito em restaurante chique. Cada palavra era uma facada, mas eu continuei ouvindo. E o pior, Dulce, ela disse que você vive pedindo dinheiro emprestado, que finge que vai devolver, mas nunca devolve.
que ela não aguenta mais sustentar você, mas que não tem coragem de cortar. Sustentar. Ela achava que me sustentava, com o dinheiro que eu havia emprestado para ela. Tem mais, Dulce. Ela disse para o Ricardo que depois do casamento eles vão se mudar para um condomínio fechado em Alphaville, bem longe de você. Que vão fingir que o apartamento de Moema está alugado só para você não ficar pedindo para ir lá toda hora. Respirei fundo. Pela primeira vez em 3 dias, senti algo diferente da tristeza. Uma raiva fria, calculada, que me dava clareza em vez de me cegar. Mercedes, quero que você documente tudo o que falam sobre mim. Grava, anota, guarda print de mensagem, tudo. E depois eles vão aprender que subestimar uma mulher é sempre um erro. Especialmente quando essa mulher assina o cheque no final do mês. Passei a semana seguinte construindo meu dossiê de evidências. Mercedes foi fundamental, mas eu também ativei outros contatos que tinha no mercado de eventos. Descobri coisas que me deixaram ainda mais furiosa. O buffet que Rafaela havia negociado um preço bom estava sendo cobrado preço premium, exatamente porque ela havia mentido sobre ter orçamento para pagar. Mercedes havia fechado o contrato pelo valor mais alto da tabela, depois que Rafaela garantiu que a família tinha condições de pagar à vista, com dinheiro que ela havia pedido emprestado para mim 2 semanas antes, dizendo que era para uma emergência no trabalho. Mais insultuoso ainda, ela havia contratado o serviço de cerimonial completo, incluindo a assessoria para orientar familiares sobre comportamento adequado em eventos sociais. Literalmente havia pago para que alguém me ensinasse como me comportar no casamento dela. Na quarta-feira, Mercedes me mostrou os prints das conversas do grupo de WhatsApp que Rafaela havia criado com as madrinhas. Meninas, sobre a organização das mesas, coloquei minha mãe bem no fundão mesmo. Vocês sabem como ela é, né? Simpática demais, fala com todo mundo. Se eu colocar ela perto das mesas principais, vai querer puxar conversa com os sócios do Ricardo e vai dar vexame. Uma das madrinhas havia respondido: Rafa, mas não é meio pesado deixar a sua mãe isolada assim? A resposta da minha filha me gelou o sangue. Gente, vocês não conhecem ela. Se eu dou uma abertura, ela se aproveita. Semana passada, ela apareceu na minha casa de surpresa na hora que eu estava recebendo a gerente de contas do banco para falar do financiamento do apartamento novo. Foi um vexame total. Ela ficou oferecendo café em xícara rachada e contando história da época que trabalhava de costureira. A mulher do banco ficou com uma cara. Eu quase morri de vergonha. Financiamento do apartamento novo. O de Alphaville. Que ela ia conseguir como? Com que renda comprovada? Liguei para meu contador. Seu Antônio, preciso de um favor. Quero que você monitore qualquer tentativa de crédito em nome da Rafaela Santos Miranda. CPF tal. Dulce, isso é legal? Completamente legal. Sou mãe dela e tenho razões para acreditar que ela está contraindo dívidas que não vai conseguir pagar. Quero proteger tanto ela quanto minha própria situação financeira. O que era verdade, tecnicamente. Na sexta-feira, seu Antônio me ligou de volta. Dulce, sua filha solicitou um financiamento de apartamento de R$800 mil. A renda comprovada dela dá para financiar no máximo 300 mil. E como ela pretende cobrir a diferença? Segundo o que consegui apurar, ela declarou que vai receber uma herança da mãe nos próximos meses. Uma herança de mais de R$1 milhão. Herança. Da mãe que ela estava escondendo na mesa dos funcionários. Desliguei o telefone e me sentei na poltrona da sala, olhando para o apartamento simples onde vivia há 15 anos. Móveis antigos, televisão pequena, decoração modesta. Tudo cuidadosamente escolhido para manter minha personagem de viúva aposentada. Minha filha não estava apenas me humilhando publicamente. Estava contando com minha morte para financiar a vida nova que planejava viver longe de mim. Peguei o celular e comecei a digitar uma mensagem para ela. Filha, sobre o casamento. Estou muito feliz por você. Vai ser lindo. Apaguei e digitei de novo. Rafaela, precisamos conversar sobre algumas coisas importantes. Apaguei novamente. No final, enviei apenas: Filha, mal posso esperar pelo dia 15. Vai ser inesquecível. E ia ser mesmo. Para todos nós.
Na segunda semana de investigação, descobri que a traição da Rafaela era muito mais profunda do que eu imaginava. Tudo começou quando Mercedes me ligou numa quinta-feira de manhã, voz preocupada. Dulce, preciso te contar uma coisa, mas você tem que me prometer que não vai fazer nada precipitado. Fala logo, Mercedes. A Rafaela esteve aqui ontem com uma amiga. Elas não sabiam que eu estava no escritório e ouvi a conversa toda. Senti o estômago afundar. Já havia descoberto tanta coisa ruim que não conseguia imaginar o que poderia ser pior. Ela estava explicando para a amiga por que estava fazendo o casamento num lugar mais simples, em vez de ir para um resort em Búzios, como tinha planejado inicialmente. E qual foi a explicação? Que a mãe dela, você, não tinha condições de pagar uma cerimônia mais cara. E que ela não queria pedir mais dinheiro emprestado porque você já estava meio apertada financeiramente. Mercedes fez uma pausa antes de continuar. Dulce, ela disse que você havia vendido até os brincos de ouro da sua mãe para ajudar no casamento, que estava preocupada que você se endividasse só para bancar a festa dela. Senti uma mistura de indignação e incredulidade. Os brincos da minha mãe, que ela obviamente nunca havia visto porque eu os guardava no cofre junto com outras joias, eram apenas mais uma mentira que ela contava para explicar de onde vinha o dinheiro que eu conseguia para ajudá-la. Tem mais, continuou Mercedes. A amiga perguntou por que então ela não fazia uma festa menor, mais íntima, e a resposta da Rafaela foi... Foi o quê? Que ela merecia ter o casamento dos sonhos dela, independentemente da situação financeira da mãe. Que já havia se sacrificado demais cuidando de você todos esses anos e que agora era a vez dela ser feliz. Cuidando de mim. Ela achava que cuidava de mim. E a amiga concordou? Não. Na verdade, ela questionou. Disse que achava estranho você bancar uma festa tão cara se estava com dificuldades. E aí a Rafaela contou uma coisa que... Dulce, você precisa se sentar. Estou sentada. Fala. Ela disse que você sempre foi péssima com dinheiro, que quando o pai dela morreu, você quase perdeu o apartamento porque não sabia administrar as finanças, que ela teve que tomar as rédeas da sua vida financeira para você não passar necessidade. Minha visão escureceu por um segundo. Joaquim havia me deixado R$ 400 mil de seguro de vida, mais a casa quitada. Eu havia transformado isso em um patrimônio de 8 milhões. E minha filha estava dizendo que eu era péssima com dinheiro. Tem mais, Dulce. Ela contou que você finge que tem dinheiro guardado, que sempre aparece com alguma desculpa quando ela precisa de ajuda. Que você vendeu uma joia, que ganhou um dinheiro extra costurando, que uma amiga te pagou uma dívida antiga. Mas que, na verdade, você vive no vermelho e mente para não perder a dignidade. E a amiga acreditou? Acreditou. E ainda elogiou a Rafaela por ser uma filha tão dedicada e responsável, por cuidar de uma mãe orgulhosa demais para admitir que precisa de ajuda. Desliguei o telefone sem conseguir dizer mais nada. Fiquei 1 hora sentada na poltrona, processando. Minha filha não estava apenas me humilhando. Ela havia criado uma versão alternativa da minha vida, onde eu era uma viúva incompetente que ela heroicamente salvava da ruína financeira. Nessa versão, ela era a filha abnegada que sacrificava o próprio casamento dos sonhos para proteger a mãe orgulhosa e irresponsável. Era a boa samaritana que sustentava uma mulher que fingia ter dinheiro para não perder a dignidade. Era uma narrativa quase tocante, quase convincente e completamente falsa. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Doutor Maurício, preciso de uma consultoria urgente sobre direito sucessório. Dulce, aconteceu alguma coisa? Digamos que estou reavaliando meus planos de herança. Quero saber quais são as implicações legais de desabilitar completamente uma filha da sucessão. Bem, no Brasil você não pode deserdá-la completamente, mas pode limitar a herança à legítima, que são 50% do patrimônio. Os outros 50% você pode destinar para quem quiser. E se eu quiser garantir que ela não tenha acesso aos negócios? Aí você pode colocar tudo numa holding, com gestão profissional. Ela herdaria a renda, mas não teria poder de decisão sobre os investimentos. Interessante. E quanto tempo leva para fazer essas alterações? Umas 2 semanas,
se você quiser fazer tudo certinho. Perfeito. Vamos nos encontrar amanhã? Claro, mas Dulce, posso perguntar o que está acontecendo? Você sempre falou que queria deixar tudo para a Rafaela. Dr. Maurício, descobri que minha filha está contando para todo mundo que eu sou uma incompetente financeira que ela sustenta por pena. Acredita que pessoa que pensa isso merece herdar um patrimônio de 8 milhões? Entendo. Amanhã, às 14 horas? Às 14 horas. Na sexta-feira, saí do escritório do Dr. Maurício com um Novo Testamento no bolso e uma decisão tomada. Rafaela herdaria apenas a legítima, que seria administrada por uma holding até ela completar 50 anos. Os outros 50% do patrimônio iriam para um instituto de assistência a idosos em situação de vulnerabilidade. Era ironicamente apropriado. O dinheiro que ela acreditava que eu não sabia administrar iria ajudar outras mulheres da minha idade que realmente precisavam de proteção. Mas antes de registrar o Novo Testamento, eu tinha uma vingança para executar. O plano nasceu numa madrugada de insônia, 3 semanas antes do casamento. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto, repassando mentalmente todas as humilhações que havia descoberto. A mesa dos funcionários. As mentiras sobre minha incompetência financeira. O apartamento em Alphaville que ela ia comprar contando com minha morte. As conversas onde ela me descrevia como um fardo social. Foi então que tudo ficou claro. A vingança perfeita não era apenas cancelar o casamento. Era cancelar de uma forma que expusesse publicamente quem era Rafaela e quem era eu. Era mostrar para as 220 pessoas, incluindo deputados, empresários e diretores de agência, que a filha ingrata estava usando o dinheiro da mãe incompetente para financiar uma festa onde a mesma mãe seria humilhada. Era revelar que a mulher simples, que merecia sentar com os funcionários, era, na verdade, a dona dos funcionários. Na manhã seguinte, liguei para Mercedes e marquei uma reunião no Espaço Encanto. Mercedes, preciso que você me ajude com uma coisa. E vou precisar que seja absolutamente discreta. Claro, Dulce. O que você precisa? Quero cancelar o casamento da minha filha no último minuto, mas quero fazer isso de uma forma que ela nunca esqueça. Mercedes me olhou com preocupação. Dulce, você tem certeza? Isso vai acabar com a relação de vocês para sempre. A relação já acabou, Mercedes. Ela acabou no momento em que minha filha decidiu que eu era uma vergonha que precisava ser escondida. Agora eu só preciso decidir se vou aceitar isso calada ou se vou ensinar uma lição que ela deveria ter aprendido há muito tempo. Que lição? Que desrespeitar a própria mãe tem consequências. E que mentir sobre as pessoas tem um preço. Passei as 2 horas seguintes detalhando meu plano para Mercedes. Era simples, devastador e perfeitamente legal. No dia do casamento, às 14 horas, 2 horas antes da cerimônia, quando todos os convidados já estariam a caminho, eu cancelaria todos os serviços contratados. Buffet, decoração, som, iluminação, cerimonial. Tudo. O motivo oficial seria inadimplência por parte dos contratantes. Mercedes teria toda a documentação necessária para comprovar que o pagamento não havia sido processado. Mas a parte mais importante do plano era a revelação. Eu chegaria ao local às 15 horas, 1 hora antes da cerimônia, vestida como a empresária que realmente era. Me apresentaria aos convidados confusos como Dulce Maria Santos, proprietária do Espaço Encanto e do Buffet Delícias da vovó. E então explicaria calmamente que havia cancelado o casamento da minha própria filha porque descobri que ela planejava me humilhar publicamente no meu próprio estabelecimento. Dulce, Mercedes disse quando terminei de explicar, isso é cruel demais. Mais cruel do que uma filha colocar a própria mãe na mesa dos funcionários? Mais cruel do que mentir para todo mundo que eu sou uma incompetente que ela sustenta por pena? Mais cruel do que usar meu dinheiro para financiar minha própria humilhação? Mercedes ficou quieta por um momento. Depois suspirou. Você tem razão. Mas e as outras pessoas? Os convidados? Os fornecedores? Os funcionários? Os funcionários vão ser pagos integralmente, mesmo com o cancelamento. Os convidados vão ter uma história para contar pelo resto da vida. E os outros fornecedores? Bem,
Eles vão aprender a investigar melhor quem está realmente pagando pelas festas que organizam. E a Rafaela? A Rafaela vai aprender que ações têm consequências e que subestimar alguém, especialmente a própria mãe, pode ser um erro muito caro. Passamos o resto da manhã acertando os detalhes técnicos. Mercedes me ajudou a identificar quais contratos poderiam ser cancelados legalmente e em que prazo. Confirmamos que todo o pagamento havia sido feito através de transferências da minha conta para a conta da Rafaela, que então repassava para o Espaço Encanto, criando uma trilha documental perfeita para comprovar a origem do dinheiro. Também identificamos quais fornecedores terceirizados, fotógrafo, florista, band, tinham contratos diretos com a Rafaela e, portanto, não poderiam ser cancelados por mim. Mas o essencial, local, buffet, decoração, som, estava sob meu controle. Na semana seguinte, comecei os preparativos finais. Comprei um conjunto executivo elegante na Oscar Freire, blazer de alfaiataria, calça social, sapato de couro legítimo. Marquei cabelo e manicure para amanhã do dia 15. Pela primeira vez em 15 anos, ia me apresentar ao mundo como quem realmente era. Também contratei um advogado para estar presente no momento da revelação, para garantir que tudo fosse feito dentro da legalidade e para documentar tudo o que fosse dito. Na quinta-feira anterior ao casamento, Rafaela me ligou. Mãe, você está animada para sábado? Muito animada, filha. Vai ser um dia inesquecível. Espero que você entenda a organização das mesas, viu? Não é nada pessoal, é só que... Eu entendo perfeitamente, Rafaela. Cada um no seu lugar, não é mesmo? Exato. Você sempre foi tão compreensiva, por isso eu te amo tanto. Eu também te amo, filha, e você vai ver o quanto no sábado. Quando desliguei, olhei no espelho e vi uma mulher diferente olhando de volta. Não era mais a dulce submissa que aceitava humilhações em silêncio. Era uma mulher que havia construído um império secreto, que havia sustentado a filha ingrata por anos e que agora estava pronta para cobrar cada desrespeito recebido. Era uma mulher que havia nascido no momento em que descobriu que o amor não é blindado contra a ingratidão. Era uma vingadora, e sua vingança seria perfeita. A última semana antes do casamento foi uma obra-prima de manipulação psicológica. Eu havia me tornado uma atriz consumada, interpretando perfeitamente o papel da mãe humilde e grata. Na segunda-feira, liguei para Rafaela com a voz mais doce que consegui fingir. Filha, estive pensando sobre o casamento e queria te agradecer. Agradecer o quê, mãe? Por me incluir, mesmo sabendo que, bem, que eu não me encaixo muito no ambiente social de vocês. Sei que deve ser constrangedor para você às vezes. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu quase consegui ouvir o alívio na voz dela quando respondeu. Ai, mãe, que isso? Você é minha mãe. Claro que ia estar no meu casamento. Eu sei, filha, mas também sei que a mesa 15 é o lugar certo para mim. Vou ficar mais à vontade lá mesmo, longe de toda aquela formalidade. Você tem certeza que não se importa? Tenho certeza. Na verdade, prefiro assim. Vou poder conversar com as meninas do buffet. Elas sempre foram muito simpáticas comigo. Era mentira, é claro. As meninas do buffet eram minhas funcionárias e me tratavam com o respeito que uma patroa merecia. Mas Rafaela não precisava saber disso. Ainda. Ah, mãe, você é um amor. Eu estava tão preocupada que você fosse ficar chateada. Chateada? Filha, você está me dando o casamento dos seus sonhos. Como eu poderia ficar chateada? E, tecnicamente, não era mentira. Eu estava mesmo dando a ela o casamento dos sonhos dela. Um casamento que seria lembrado para sempre, só não pelos motivos que ela imaginava. Mãe, posso te falar uma coisa? Você tem sido tão compreensiva com tudo. Eu sei que às vezes sou meio dura com você, mas é porque me preocupo. Quero que você entenda que faço tudo pensando no nosso bem. Eu sei, filha. Você sempre soube o que é melhor para mim. Na terça-feira, apareci na casa dela de surpresa, carregando uma sacola com presentes. Trouxe umas coisinhas para você, disse, tirando da sacola um conjunto de lingerie caríssimo da Victoria's Secret. Para a lua de mel. Os olhos dela se arregalaram quando viu a etiqueta de preço que eu havia esquecido de tirar. 890. Mãe, onde você conseguiu dinheiro para isso? Ah, filha, vendi aquele anel de formatura do seu pai.
Nunca usei mesmo e achei que seria melhor ele virar algo bonito para você. O anel de formatura do Joaquim estava guardado no meu cofre, obviamente. Mas ela acreditou sem questionar, como sempre. Mãe, você não precisava ter feito isso. Claro que precisava. É o casamento da minha filha única. Vou me privar de quê? Ela me abraçou e por um momento senti uma pontada de culpa. Mas aí lembrei da conversa que Mercedes havia gravado 3 dias antes, onde Rafaela explicava para uma amiga que eu estava ficando meio senil e que ela precisava tomar cuidado para eu não fazer vexame no casamento. A pontada de culpa desapareceu. Na quarta-feira, fui ao salão de beleza que ela frequentava e marquei unha e cabelo para o sábado de manhã. Para a senhora mesmo? Perguntou a recepcionista surpresa. Não é você que é a mãe da Rafaela que vai casar no sábado? Sou sim. Estou tão ansiosa. Ah, que lindo! Ela estava aqui ontem contando que você é tão humilde, que nunca gasta dinheiro com essas vaidades. Humilde. Era assim que ela me descrevia. É verdade, não costumo me arrumar muito. Mas é o casamento da minha filha, né? Posso fazer uma exceção. Claro. Vamos deixar a senhora linda. A Rafaela falou que você vai sentar num lugar mais reservado no salão, né? Mais confortável para as mães mais, digamos, tímidas. Mais tímidas. Cada palavra era uma confirmação de que meu plano estava correto. Exato. Meu lugar é mais no cantinho mesmo, longe dos holofotes. Que fofa. A Rafaela tem sorte de ter uma mãe tão compreensiva. Na quinta-feira, mandei entregar na casa dela um buquê gigantesco de rosas brancas, com um cartão. Para a noiva mais linda do mundo, com todo o amor da sua mãe, que estará sempre aqui para apoiar você, não importa o que aconteça. Ela postou uma foto do buquê no Instagram com a legenda: Minha mãe é um amor. Mesmo sendo simples, sempre dá um jeito de me surpreender. Mesmo sendo simples. Cada humilhação pública me dava mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Na sexta-feira, véspera do casamento, liguei para ela de manhã cedo. Filha, só queria te desejar boa sorte amanhã e te falar que, não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. Mãe, que dramática! Não vai acontecer nada demais. É só um casamento. Eu sei, filha. É só que às vezes a vida nos surpreende, não é? Às vezes descobrimos coisas sobre as pessoas que nunca imaginávamos. Que engraçado você falar isso. Ontem mesmo eu estava conversando com o Ricardo sobre como às vezes a gente acha que conhece uma pessoa, mas na verdade... Na verdade o quê? Ah, nada importante. Besteira nossa. Mas eu sabia exatamente do que ela estava falando. Mercedes havia me contado que Rafaela e Ricardo haviam descoberto que um dos padrinhos estava tendo um caso extraconjugal e estavam discutindo se deviam contar para a esposa dele. Bem, filha, espero que amanhã todo mundo mostre quem realmente é. Às vezes é bom quando as máscaras caem, não é? É verdade, mãe. Às vezes é melhor saber a verdade, mesmo que dói. Exatamente. Até amanhã, amor. Vai ser um dia que você nunca vai esquecer. Também acho, mãe. Também acho. Sábado, 6 da manhã. O dia da vingança havia chegado. Acordei antes do despertador com uma sensação estranha no peito. Não era nervosismo, era excitação. Pela primeira vez em 15 anos, eu estava prestes a ser completamente honesta sobre quem eu realmente era. Às 7, liguei para Mercedes. Tudo pronto? Tudo. Os contratos estão organizados, a documentação está completa e nossa advogada já está a caminho. E a equipe? Informada. Todo mundo sabe que hoje vai ser diferente. Mercedes, você tem certeza que quer fazer isso? Ainda dá tempo de voltar atrás. Dulce, depois de 15 anos trabalhando para você, vendo como você trata os funcionários, como você ajuda todo mundo sem esperar nada em troca. E depois de ouvir as coisas que sua filha fala sobre você, não quero voltar atrás. Aliás, estou ansiosa para ver a cara dela. Às 8 horas, comecei minha transformação. Banho demorado, hidratante corporal, perfume importado que eu nunca usava na frente da Rafaela. Vesti o conjunto executivo que havia comprado. Blazer azul marinho de alfaiataria, calça social, blusa de seda branca, sapato de couro legítimo.
Coloquei o relógio Cartier que ganhei do Joaquim no nosso aniversário de 20 anos de casamento e que escondia há 15 anos para manter minha personagem de viúva pobre. Às 9h30, saí para o salão de beleza. A mesma recepcionista da quarta-feira quase não me reconheceu. Nossa, a senhora está diferente hoje. É um dia especial, respondi, e pela primeira vez em anos, minha voz soou com a autoridade natural que eu havia aprendido a esconder. Durante as 2 horas seguintes, enquanto faziam meu cabelo e maquiagem, fiquei testando como seria me apresentar como quem realmente era. A senhora trabalha com o quê? Perguntou a manicure. Sou empresária. Tenho alguns investimentos no setor de eventos. Que interessante! E o que a senhora acha do Espaço Encanto? Ouvi dizer que é um dos melhores da região. Conheço bem. É um lugar muito especial para mim. Às 12h estava pronta. A mulher que me olhava no espelho do salão não tinha nada da dulce submissa que todo mundo conhecia. Era elegante, imponente, intimidadora. Era a mulher que havia construído um patrimônio de 8 milhões de reais do zero. Era a mulher que minha filha nunca havia conhecido. De volta para casa, finalizei os últimos preparativos. Separei todos os documentos que comprovavam minha propriedade dos estabelecimentos. Imprimi extratos bancários mostrando as transferências de dinheiro que havia feito para Rafaela ao longo dos anos. Organizei as gravações das conversas onde ela me desrespeitava. Às 13h30, meia hora antes da hora prevista para o cancelamento, recebi uma mensagem de Rafaela. Mãe, estou no salão me arrumando. Mal posso esperar para você ver como ficou tudo lindo. Você vai amar seu cantinho especial. Seu cantinho especial. A mesa dos funcionários. Respondi. Eu também mal posso esperar para ver tudo, filha. Vai ser exatamente o que você merece. Às 13h45, liguei para Mercedes. É agora. Entendido. Iniciando o protocolo. Às 14h em ponto, Mercedes ligou para todos os fornecedores do casamento. Buffet cancelado por inadimplência. Decoração suspensa por falta de pagamento. Som e iluminação cortados por problemas contratuais. Em 15 minutos, o casamento dos sonhos da Rafaela havia se transformado em pó. Às 14h20, o telefone da Rafaela começou a tocar. Eu sabia porque Mercedes estava me informando de tudo em tempo real, através de mensagens. 14h21, fornecedor do som acabou de ligar para ela. Está desesperada. 14h24, agora foi o decorador. Ela começou a gritar. 14h27, Ricardo chegou no salão. Estão tentando entender o que houve. 14h30, ela está ligando para o buffet. Vou atender pessoalmente. Às 14h32, meu celular tocou. Era a Rafaela, voz histérica. Mãe, aconteceu uma coisa terrível. Todos os fornecedores cancelaram. Dizem que é por falta de pagamento, mas não entendo por quê. Eu paguei tudo. Calma, filha. Respira. O que exatamente eles disseram? Que houve um problema com o pagamento, que o contrato foi cancelado por inadimplência. Mas, mãe, eu paguei tudo, com o dinheiro que você me deu. Com o dinheiro que eu dei para ela, que ela usou para pagar meus próprios estabelecimentos. A ironia era tão perfeita que quase deu vontade de rir. Você já tentou falar com a gerente do espaço? Tentei. Ela disse que vai me explicar tudo quando eu chegar lá. Mãe, o que eu faço? Os convidados já estão a caminho. São 200 pessoas. Vai lá falar com eles, filha. Tenho certeza que é apenas um mal-entendido. Você vem comigo? Claro que vou. Estou saindo de casa agora. Era verdade. Eu já estava no elevador, a caminho do maior momento da minha vida. Às 14h45, cheguei ao Espaço Encanto. O local estava um caos. Funcionários recolhiam decorações, garçons guardavam louças, Ricardo gritava no telefone tentando encontrar um buffet de última hora. E no meio de tudo, Rafaela, de vestido de noiva, chorando no ombro de uma madrinha. Quando me viu chegando, correu na minha direção. Mãe, ainda bem que você chegou. Eles cancelaram tudo. Dizem que não receberam o pagamento, mas eu juro que paguei. Olhei para minha filha, de vestido branco, maquiagem borrada pelo choro, completamente desesperada. Por um momento, senti algo que poderia ter sido pena. Mas aí lembrei da mesa 15. Do cantinho especial,
de como ela havia explicado para as amigas que eu era uma vergonha social que precisava ser escondida. Onde está a Mercedes? Perguntei. No escritório. Ela disse que vai explicar tudo, mas não entendo o que tem para explicar. Eu paguei, mãe. Vamos falar com ela então. Mercedes estava no escritório, com nossa advogada ao lado, todos os contratos organizados na mesa. Rafaela, ela disse, voz formal. Precisamos conversar sobre alguns detalhes dos pagamentos. Que detalhes? Eu transferi todo o dinheiro para vocês. Sim, você transferiu, mas há um problema quanto à origem dos valores. Origem? Que origem? O dinheiro era meu. Mercedes olhou para mim, aguardando minha aprovação. Fiz um gesto discreto com a cabeça. Na verdade, Rafaela, o dinheiro veio da conta da sua mãe. Você apenas intermediou as transferências. E daí? Ela me deu o dinheiro. Emprestou, corrigi, primeira vez que falava desde que chegamos. Eu emprestei o dinheiro para você. Mãe, qual a diferença? Você sempre faz isso, sempre me ajuda quando preciso. A diferença, filha, é que emprestar pressupõe devolução, e questionar a origem dos pagamentos é protocolo padrão quando há suspeita de irregularidades. Irregularidades? Que irregularidades? Mercedes abriu uma pasta na mesa. Rafaela, durante as negociações do contrato, você afirmou ter renda própria suficiente para bancar este evento, mas nossas verificações mostraram que seu salário não cobriria nem 30% dos custos. Eu nunca disse que ia pagar sozinha. Disse que minha família tinha condições. Sua família? Perguntei, voz perigosamente calma. Pensei que você havia dito para todo mundo que eu era uma aposentada sem recursos que você sustentava por pena. O silêncio no escritório foi ensurdecedor. Rafaela me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, como você sabe disso? Sei de muita coisa, filha. Por exemplo, sei que você disse para suas amigas que eu sou uma anta social que não sabe se comportar em ambiente sofisticado. Sei que você contou para o Ricardo que eu tenho síndrome de pobre e que falo alto demais. Cada palavra atingia ela como um soco. Seu rosto ficou branco por baixo da maquiagem borrada. Sei que você disse que eu vivo pedindo dinheiro emprestado e nunca devolvo. Sei que você planejava se mudar para Alphaville para ficar longe de mim. E sei, minha voz ficou mais dura, que você contou para o banco que ia receber uma herança minha para conseguir financiamento. Mãe, eu posso explicar. Pode. Então me explica por que você achou apropriado me colocar na mesa dos funcionários no seu casamento. Me explica por que meu lugar ideal seria no fundinho, junto com o pessoal da cozinha. Ricardo, que havia entrado no escritório durante nossa conversa, tentou intervir. Dona Dulce, acho que há um mal-entendido. Não há mal-entendido nenhum, Ricardo. Há gravações e prints de conversas e testemunhas. Mercedes confirmou com um aceno de cabeça. Mas, Mercedes, Rafaela se virou para a gerente desesperada. Você me conhece. Sabe que eu não sou má pessoa. Foi só um momento de nervosismo, de querer que tudo saísse perfeito. Eu sei exatamente quem você é, Rafaela, Mercedes respondeu fria. Trabalho há 15 anos no setor de eventos. Já vi muita noiva nervosa, muita família com problemas, mas nunca vi uma filha tratar a própria mãe como você tratou a sua. Mas eu amo minha mãe. Ama? Perguntei. É assim que você demonstra amor? Me escondendo dos seus convidados como se eu fosse uma vergonha? Mãe, não foi isso. Eu só queria... Você queria o quê? Me usar como banco pessoal enquanto fingia para todo mundo que me sustentava? Usar meu dinheiro para pagar uma festa onde eu seria humilhada publicamente? Eu nunca pensei dessa forma. Nunca foi minha intenção. Ah, não? Então qual era sua intenção quando disse para suas amigas que eu era um fardo social? Qual era sua intenção quando contou que eu não sabia me comportar em restaurantes chiques? Rafaela começou a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de desespero, não de raiva. Mãe, por favor, os convidados já estão chegando, não pode fazer isso comigo. Fazer o quê? Cancelar um evento no meu próprio estabelecimento? Seu estabelecimento? Foi aí que tirei da bolsa os documentos que havia preparado. Rafaela,
eu gostaria de te apresentar oficialmente a DM Investimentos, empresa da qual sou sócia majoritária há 15 anos, proprietária do Espaço Encanto, do Buffet Delícias da Vovó e de outros 6 estabelecimentos comerciais na região. Entreguei para ela as certidões de propriedade, os contratos sociais, os extratos bancários. A mulher incompetente que você achava que sustentava por pena tem um patrimônio líquido de 8 milhões de reais, filha. E você acabou de descobrir isso no pior momento possível da sua vida. Ricardo foi o primeiro a reagir, arrancando os documentos da mão de Rafaela. Isso não pode ser verdade. Você mora num apartamento simples, anda de ônibus, compra roupa na 25 de março. Porque eu quis, Ricardo. Porque preferia viver discretamente a atrair interesseiros. Mas então, todo esse tempo vocês conviveram com uma empresária bem-sucedida, fingindo ser pobre para testar se o amor da filha era genuíno. E descobri que não era. Rafaela estava folheando os documentos com mãos trêmulas, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Mãe, 8 milhões? Você tem 8 milhões de reais? Tenho. E você tem 15 minutos para decidir o que fazer com essa informação. Como assim 15 minutos? Olhei no relógio. 15h15. Porque em 15 minutos, às 15h30, os primeiros convidados vão começar a chegar. E eles vão encontrar um salão vazio, sem decoração, sem buffet, sem música. Mas por quê? Por que você está fazendo isso? Por quê? Falei. E minha voz saiu com uma frieza que eu não sabia que existia em mim. Você me colocou na mesa dos funcionários, Rafaela. Na mesa dos funcionários dos meus próprios estabelecimentos. Mãe, eu não sabia. Se eu soubesse... Se você soubesse, o quê? Me trataria com respeito? Me daria um lugar digno no seu casamento? Pararia de mentir para todo mundo sobre quem eu sou? Sim, claro que sim. Mentira, Rafaela. Se você soubesse que eu tinha dinheiro, me trataria bem por interesse, não por amor. Igual você sempre fez quando precisava dos meus empréstimos. Mercedes se levantou da cadeira. Dulce, você tem certeza que quer continuar? Ainda dá para reverter o cancelamento. Tenho uma condição, respondi, ainda olhando para minha filha. Rafaela precisa fazer uma escolha. Que escolha? Pode ter seu casamento de volta. Decoração, buffet, música, tudo. Mas com uma condição. Ela vai ter que explicar para todos os 220 convidados por que os serviços foram cancelados. Vai ter que contar que colocou a própria mãe na mesa dos funcionários do estabelecimento, que a mãe é dona. E vai ter que pedir desculpas publicamente. Mãe. Ou, continuei, pode manter a versão que ela inventou sobre mim. Pode continuar fingindo que sou uma incompetente que ela sustenta por pena. Mas aí, o casamento continua cancelado. E ela explica para os convidados que a mãe pobre não conseguiu bancar a festa que havia prometido. Rafaela me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Era como se estivesse me conhecendo pela primeira vez. Você realmente faria isso? Destruiria meu casamento? Eu já fiz, filha. A pergunta é se você quer consertar. Mas as pessoas vão pensar que eu sou terrível. Você é terrível, Rafaela. A questão é se quer ser honesta sobre isso ou não. Ricardo tentou intervir novamente. Dona Dulce, a senhora não acha que está sendo um pouco... extrema? Extrema? Ricardo, você concorda que uma mãe deveria ser tratada como funcionária no casamento da própria filha? Bem, não, mas... Você concorda que uma filha deveria mentir sobre a situação financeira da mãe para todo mundo? Não. Então me diga, o que eu deveria fazer? Aceitar a humilhação em silêncio? Fingir que não ouvi minha própria filha me chamando de anta social? Continuar bancando a vida de vocês enquanto era tratada como lixo? Ninguém respondeu. Olhei no relógio novamente. 15h25. 5 minutos, Rafaela. Qual vai ser? Às 15h30 em ponto, os primeiros convidados começaram a chegar. Rafaela havia feito sua escolha. Preferiu manter sua versão da realidade a admitir publicamente como havia me tratado. Então eu fiz a minha escolha também. Saí do escritório e caminhei em direção à entrada principal do Espaço Encanto.
Com meu blazer de alfaiataria, minha postura ereta e minha nova confiança, parecia exatamente o que era: uma empresária bem-sucedida no seu próprio estabelecimento. Os primeiros a chegar foram os pais do Ricardo, um casal elegante na casa dos 60. Com licença, me aproximei. Vocês são os pais do Ricardo? Somos sim. E a senhora é Dulce Maria Santos, proprietária do Espaço Encanto. A expressão deles mudou imediatamente, de curiosidade para respeito. Ah, que prazer conhecê-la. Este lugar é maravilhoso. Obrigada. Infelizmente, preciso informá-los que o evento de hoje foi cancelado. Cancelado? Mas por quê? Problemas contratuais com os noivos. Inadimplência. Mais convidados chegaram. Colegas de trabalho da Rafaela, amigos do Ricardo, alguns empresários que eu reconheci dos jornais. A cada grupo que chegava, eu me apresentava da mesma forma. Dulce Maria Santos, proprietária do estabelecimento. O evento foi cancelado por inadimplência dos contratantes. Às 15h45, Rafaela finalmente saiu do escritório. Quando me viu falando com os convidados, correu na minha direção. Mãe, o que você está fazendo? Estou explicando para seus convidados por que não vai haver casamento hoje. Mas você não pode falar que foi inadimplência. Eles vão pensar que não temos dinheiro. Vocês não têm dinheiro, Rafaela. O dinheiro era meu e eu decidi não mais financiar sua festa. Um grupo de amigas dela se aproximou, claramente confusas. Rafa, o que está acontecendo? Por que não tem decoração? Cadê o buffet? Antes que Rafaela pudesse responder, eu me adiantei. Boa tarde, meninas. Sou Dulce Maria Santos, mãe da Rafaela e proprietária deste estabelecimento. O choque no rosto delas foi instantâneo. Eram as mesmas que haviam lido no grupo de WhatsApp sobre como eu era uma anta social que precisava ser escondida. Proprietária? Uma delas gaguejou. Sim, e infelizmente fui obrigada a cancelar o evento depois de descobrir que minha filha planejava me humilhar publicamente colocando-me na mesa dos funcionários dos meus próprios estabelecimentos. Mãe, para! Rafaela sussurrou, desesperada. Por quê, filha? Agora você tem vergonha de mim por outro motivo. Mais convidados se aproximaram, atraídos pela confusão. Ricardo tentou controlar a situação. Pessoal, houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, Ricardo, o interrompi. Houve uma filha que decidiu que a mãe era uma vergonha que deveria sentar com os funcionários. E houve uma mãe que decidiu ensinar uma lição sobre consequências. Mas, senhora, um dos sócios da empresa do Ricardo se intrometeu. A Rafaela sempre fala muito bem da senhora. Fala? Que interessante. Porque eu tenho gravações de conversas onde ela me chama de anta social e diz que tenho síndrome de pobre. O murmúrio entre os convidados foi crescendo. Celulares apareceram, pessoas começaram a gravar. E o mais irônico, continuei, é que ela usou meu próprio dinheiro para financiar este casamento. Dinheiro que ela pegou emprestado comigo fingindo que era para emergências, mas que era para pagar esta festa onde eu seria humilhada. Mãe, por favor, para com isso, Rafaela implorou, mas sua voz se perdeu no burburinho dos convidados. 220 pessoas, falei, voz clara o suficiente para todos ouvirem. Minha filha convidou 220 pessoas para assistirem ela me colocar na mesa dos funcionários, como se eu fosse uma vergonha da família. Dulce, a mãe do Ricardo se aproximou. Certamente houve um mal-entendido? Senhora, aqui estão as mensagens que sua futura nora mandou para as amigas explicando por que eu deveria ficar bem no fundinho, junto com o pessoal da cozinha. Mostrei os prints que Mercedes havia me dado. A mulher leu e empalideceu. Meu Deus! Às 16 horas, quando deveria estar começando a cerimônia, o Espaço Encanto estava lotado de convidados que se recusavam a ir embora. Era melhor que qualquer novela da Globo. Rafaela estava sentada numa cadeira no canto, vestido de noiva amassado, maquiagem completamente borrada, recebendo olhares de pena e julgamento dos convidados. Ricardo tentava controlar os danos, explicando para quem quisesse ouvir que havia sido tudo um mal-entendido. Mas era difícil argumentar contra documentos, gravações e a evidência óbvia de que eu era, de fato, a dona do lugar.
Os empresários que vieram como convidados dele estavam claramente impressionados comigo. Um deles, que eu reconheci como dono de uma rede de hotéis, se aproximou. Dona Dulce, a senhora tem outros estabelecimentos na região? Tenho, 6 ao todo. Interessante. A senhora já pensou em expandir para o interior? Era surreal. No meio do caos do casamento cancelado da minha filha, eu estava fechando negócios. Mais pessoas se aglomeraram ao meu redor, querendo entender a história toda. Eu contei com paciência, didaticamente, como havia sustentado minha filha por anos, enquanto ela mentia para todo mundo sobre minha situação financeira. E o pior, expliquei para um grupo de colegas de trabalho da Rafaela, é que ela estava contando com minha morte para financiar a vida nova que planejava. Havia solicitado um financiamento de apartamento declarando que receberia a herança da mãe incompetente. Isso é terrível, uma das mulheres comentou. Como alguém pode tratar a própria mãe assim? É o que eu me pergunto há 3 semanas. Às 16h30, um novo grupo chegou. A família da Rafaela do lado do pai. Tios, primos, pessoas que não me viam há anos. Dulce? Nossa, você está diferente. Que elegante. Obrigada, João. É minha verdadeira aparência. Aquela mulher simples que vocês conheciam era apenas uma personagem. Como assim? Expliquei tudo novamente. A cada repetição da história, ela ficava mais clara, mais óbvia, mais devastadora para Rafaela. Então você sempre teve dinheiro? Minha cunhada perguntou. Sempre. E sempre ajudei a Rafaela financeiramente. Mas aparentemente para ela, eu era apenas um banco pessoal que não merecia respeito. Meu Deus, Dulce. E nós sem saber de nada. Ninguém sabia. Era proposital. Eu queria descobrir se as pessoas me amavam pelo que eu era, não pelo que eu tinha. E descobriu? Olhei para Rafaela, ainda sentada no canto, agora rodeada apenas por 2 madrinhas que tentavam consolá-la. Descobri. Às 17h, a maioria dos convidados havia ido embora, mas não antes de se despedir de mim, com promessas de manter contato e convites para almoçar qualquer dia. Era incrível como a revelação do meu patrimônio havia mudado instantaneamente meu status social. Mercedes se aproximou. Dulce, e agora? O que fazemos? Agora? Agora você limpa o salão, dispensa a equipe mais cedo e amanhã voltamos ao trabalho normal. E a Rafaela? Olhei para minha filha pela última vez naquele dia. Ela estava de pé agora, conversando intensamente com Ricardo, provavelmente tentando salvar o relacionamento que havia ajudado a destruir. A Rafaela fez suas escolhas, Mercedes. Agora vai ter que viver com as consequências. Quando estava saindo, Ricardo correu atrás de mim. Dona Dulce, por favor. A Rafaela está arrependida. Ela entendeu o erro. Ricardo, sua noiva passou anos me humilhando, mentindo sobre mim, me usando como banco pessoal enquanto fingia que me sustentava. Você acha que um pedido de desculpas resolve isso? Mas e se ela mudasse? Se aprendesse? Já é tarde demais para aprender, Ricardo. Algumas lições só podem ser ensinadas uma vez. E o que vai acontecer agora? Pensei na pergunta dele. O que ia acontecer agora? Agora vocês vão descobrir como é viver sem minha ajuda financeira. Vão descobrir quanto custa realmente manter o padrão de vida que eu bancava. E vão descobrir que ações têm consequências. Saí do Espaço Encanto às 17h30, exatamente no horário em que deveria estar terminando a festa de casamento da minha filha. Em vez disso, estava terminando 15 anos de mentiras, manipulações e humilhações. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente livre. 3 meses depois do casamento que nunca aconteceu, estou sentada na varanda do meu apartamento novo, cobertura de 300 metros quadrados em Higienópolis, que comprei 2 semanas após a vingança. Não precisava mais fingir ser pobre. Não precisava mais me esconder. O apartamento do Tatuapé foi vendido. Aqueles móveis antigos, aquela decoração modesta, aquela vida simples, tudo fazia parte de uma personagem que morreu no dia 15 de abril. A Dulce que vocês conheceram nessa história não existe mais. Agora sou oficialmente quem sempre fui. Dulce Maria Santos, empresária, proprietária de 8 estabelecimentos comerciais e de um patrimônio que já passou dos 10 milhões. Tenho secretária, motorista, frequento os mesmos restaurantes que a elite paulistana.
minha vida mudou completamente, mas eu também mudei. E não tenho certeza se foi para melhor. Passo boa parte dos dias pensando sobre o que fiz. Sobre se estava certo ou se fui longe demais. Sobre se uma mãe tem o direito de destruir a felicidade da filha, mesmo tendo sido traída por ela. A verdade é que a vingança foi mais satisfatória do que eu esperava. Ver o rosto de Rafaela quando descobriu quem eu realmente era, ver a humilhação dela diante dos 220 convidados, ver como todo o castelo de mentiras que ela havia construído desmoronou em questão de minutos. Foi devastadoramente perfeito. Mas a satisfação veio acompanhada de um vazio que eu não previa. Porque quando você destrói alguém que ama, mesmo alguém que te magoou profundamente, uma parte de você morre junto. Rafaela tentou entrar em contato comigo exatamente 7 vezes desde aquele sábado. 3 ligações, 2 e-mails, 2 cartas entregues no meu novo endereço. Não respondi nenhuma delas. O que ela poderia dizer? Que se arrependeu? Que agora me respeitava porque descobriu que eu tinha dinheiro? Que aprendeu a lição? Se o respeito dela dependia do meu patrimônio, então nunca foi respeito de verdade. Foi apenas interesse disfarçado de amor filial. Mercedes me contou que ela tentou remarcar o casamento em outro local, mas a história havia se espalhado pelas redes sociais. Alguém gravou momentos da minha revelação e postou no Instagram. Em 2 semanas, o vídeo tinha mais de 3 milhões de visualizações. Virei meme. A sogra vingativa, a viúva que enganou todo mundo, plot twist brasileiro. As pessoas compartilhavam a história como se fosse ficção, como se fosse apenas entretenimento. Mas para mim e para Rafaela, era vida real. Era uma família destroçada. Era um relacionamento de 35 anos que havia terminado num sábado de abril. Recebi dezenas de convites para entrevistas. Programa do Ratinho, Hora do Faro, até o Fantástico queria contar minha história. Recusei todos. Minha vingança não foi feita para virar espetáculo público. Foi feita para ensinar uma lição. Uma lição sobre respeito, sobre gratidão, sobre as consequências de tratar mal quem te ama. E a lição foi ensinada. Brutalmente. Definitivamente. Às vezes me pergunto se Rafaela entendeu realmente o que aprendeu. Se ela compreende agora que suas ações tinham vítimas. Se percebeu que mentir sobre alguém, humilhar alguém, usar alguém, sempre cobra um preço. Ou se ela apenas entendeu que subestimar as pessoas pode ser perigoso. Há uma diferença entre arrependimento genuíno e medo das consequências. E eu tenho a impressão de que o que minha filha sente é mais medo do que arrependimento. Medo de como vai pagar as contas sem minha ajuda. Medo de como vai explicar para o Ricardo que nunca foi independente financeiramente. Medo de como vai sustentar o padrão de vida que eu bancava secretamente. Porque a realidade chegou rápido para ela. 1 semana depois do casamento cancelado, Ricardo terminou o relacionamento. Não conseguiu lidar com a humilhação pública, nem com a descoberta de que a vida financeira dele dependia indiretamente de uma mulher que a noiva tratava como lixo. 2 semanas depois, ela foi demitida da agência. Oficialmente, foi reestruturação. Extraoficialmente, ninguém queria trabalhar com a mulher que havia virado meme por tratar mal a própria mãe. 1 mês depois, teve que vender o apartamento em Moema. Sem minha ajuda financeira e sem o salário da agência, não conseguia pagar as prestações. Agora mora num apartamento alugado no Jabaquara, trabalha como freelancer e pela primeira vez na vida adulta está descobrindo como é se virar sozinha. É exatamente o que ela merecia. É exatamente a consequência apropriada para suas ações. Então, por que eu me sinto tão vazia? Hoje, 3 meses e 2 dias depois da minha vingança, tomei uma decisão. Vou contar para vocês o que aprendi com tudo isso. Porque essa história não é apenas sobre uma filha ingrata que foi punida. É sobre algo muito mais perigoso e muito mais comum. É sobre como nós, mulheres da minha geração, fomos ensinadas a nos sacrificar em silêncio. Como aprendemos a engolir humilhações por amor, a aceitar desrespeito como se fosse carinho, a fingir que não percebemos quando somos tratadas como lixo pelas pessoas que mais amamos.
Durante 15 anos, eu fingi ser pobre para testar se minha filha me amava de verdade. E durante 15 anos, ela me deu todas as evidências de que não amava. Me tratava como fardo, como obrigação social, como vergonha a ser administrada. Mas eu continuei fingindo não perceber. Continuei dando dinheiro, continuei ajudando, continuei sustentando a vida dela enquanto era humilhada em troca. Por quê? Porque fui criada acreditando que mãe aguenta tudo por amor, que mãe perdoa tudo, que mãe se sacrifica sempre, independentemente de como é tratada. E essa mentalidade é perigosa, porque ensina os filhos que podem pisar nas mães sem consequências, que podem mentir, humilhar, usar, maltratar, que sempre serão perdoados porque mãe é mãe. Minha vingança não foi apenas contra Rafaela. Foi contra uma mentalidade que permite que filhos tratem mães como lixo. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre vingança. Ela não cura a ferida. Ela apenas cria uma nova ferida do outro lado. Hoje, Rafaela está sofrendo as consequências dos erros dela. Está aprendendo na prática o que significa respeitar as pessoas. Está descobrindo como é a vida sem a proteção financeira que eu oferecia. E eu tenho minha dignidade de volta. Tenho respeito. Tenho reconhecimento. Tenho justiça. Mas não tenho mais minha filha. E essa é a parte da vingança que ninguém menciona. Ela é irreversível. Quando você decide ensinar uma lição através da destruição, não pode mais voltar atrás. Não pode mais fingir que as coisas eram diferentes do que eram. Porque agora eu sei exatamente quem Rafaela é. E ela sabe exatamente quem eu sou. E não há como desfazer esse conhecimento. Eu poderia perdoá-la. Poderia aceitar um pedido de desculpas. Poderia tentar reconstruir nossa relação. Mas seria uma relação baseada em medo, não em amor. Ela me respeitaria porque sabe que posso destruir a vida dela, não porque me ama de verdade. E uma relação baseada em medo não é melhor que uma relação baseada em desrespeito. É apenas um tipo diferente de mentira. Então, aqui estou eu, sozinha no meu apartamento de 10 milhões, empresária respeitada, mulher poderosa, vingadora vitoriosa, e completamente órfã de filha. A questão que me assombra todas as noites é: valeu a pena? Eu destruí alguém que me destruía. Cobrei uma dívida emocional que estava acumulando há anos. Provei que mulher de 68 anos não é obrigada a aceitar humilhação só porque é mãe. Mas também destruí qualquer possibilidade de um futuro diferente com Rafaela. Destruí qualquer chance de que ela pudesse genuinamente mudar, crescer, se tornar uma pessoa melhor. Porque agora, se ela mudasse, eu sempre duvidaria se a mudança era real ou se era apenas medo de uma nova vingança. E vocês, que estão ouvindo essa história, precisam entender uma coisa. Eu não me arrependo do que fiz, mas também não celebro. Vingança não é vitória. Vingança é apenas o fim de uma história que poderia ter tido outros finais. A Rafaela que cresceu sabendo que ações têm consequências pode se tornar uma pessoa melhor. Pode aprender a valorizar relacionamentos, a tratar pessoas com respeito, a não usar ninguém como banco pessoal. Ou pode se tornar uma pessoa mais amarga, mais desconfiada, mais calculista. Eu nunca vou saber qual caminho ela escolheu, porque eu escolhi não estar na vida dela para descobrir. Essa é a última lição que tenho para vocês. Vingança é uma porta que só abre para um lado. Uma vez que você passa por ela, não consegue mais voltar para o lugar onde estava antes. Você pode conquistar justiça, pode conquistar respeito, pode conquistar dignidade, mas não pode conquistar de volta o amor que existia antes da traição ser descoberta, porque esse amor já morreu. Morreu no momento em que você viu quem a pessoa realmente era. E nenhuma vingança, por mais perfeita que seja, consegue ressuscitar um amor morto. Agora, se me dão licença, vou voltar para minha varanda, para meu apartamento silencioso, para minha vida rica e solitária. Vou brindar a minha vitória e chorar pela minha perda. Porque descobri que às vezes as duas coisas são a mesma coisa. E vocês? Vocês que têm mães, filhas, pessoas que amam e que às vezes os decepcionam? O que vão fazer com essa história? Vão esperar 15 anos acumulando humilhações até explodir?
Vão ignorar os sinais de desrespeito até não conseguir mais voltar atrás? Ou vão ter a coragem de enfrentar os problemas antes que virem vinganças? Porque acreditem em mim. É muito mais fácil consertar uma relação machucada do que ressuscitar uma relação morta. Muito mais fácil. Meu nome é Dulce Maria Santos. Tenho 68 anos, patrimônio de 10 milhões de reais e uma filha que nunca mais vai me ligar para pedir dinheiro emprestado. Esta foi minha vingança. Perfeita, devastadora, irreversível. E se eu pudesse voltar atrás? Se pudesse escolher entre ter minha dignidade ou ter minha filha? Essa é uma pergunta que pretendo levar para o túmulo, porque a resposta me assombra mais do que qualquer humilhação que já sofri. E vocês não precisam da minha assombração. Vocês precisam das suas próprias escolhas. Façam-nas sabiamente.